Agradeço a Deus também, porque ainda quando criança, ainda bebê de colo, um dia meu pai, muito provado, carpia lote, chegou em casa, praticamente eu estava morto, chamou meu tio, fizeram uma oração, e meu tio disse as seguintes palavras: Senhor, se o Aguinaldo tiver de ser crente, dá vida. Agora, se ele também não tiver de ser crente, leva para o teu reino de glória, não dá desgosto para o teu pai. Agradeço a Deus que naquela hora chorei e nunca mais fiquei doente. Agradeço a Deus que se passou os anos. Num dia muito provado, numa sexta-feira, entrei, e o Senhor tomou meu pai pelo Espírito e disse: Filho, hoje você está aqui e pediu ao Senhor a promessa. Fique sabendo, antes que saia o último irmão da congregação, eu te batizo com a promessa. Entrou uma fé no meu coração, quando o último irmão saiu de dentro da congregação, abracei e o Senhor me batizou com a promessa. Seguido, o Senhor se comprazeu com a nossa casa, meu pai ficou doente, e no último dia que eu vi meu pai com vida, fui ao hospital, meu irmão Isaac abraçou ele, saudou, despediu dele. Quando eu abaixei, ele disse a seguinte palavra para mim: Aguinaldo, eu não sei se nós vamos se ver novamente, mas seja fiel a Deus, honra a Deus na tua mocidade, na tua vida, ajuda a tua mãe a cuidar das crianças, porque se nós não se ver mais aqui, um dia nós vamos se ver no céu. Eu peço oração para essa irmandade, para a mocidade, ora a Deus por irmão Aguinaldo, para que um dia eu tenha o desejo no meu coração de entrar no reino da glória do céu, encontrar com meu pai, abraçar e um dia e nós vivermos eternamente. O Senhor provou a nossa casa, quando recolheu meu pai, deixou a minha mãe grávida de 6 meses, 7 filhos vivos. O mais velho foi o que testemunhou, tinha 17 anos, a mais nova tinha 2 anos de idade, a minha mãe grávida de 6 meses para inteirar o 8º filho. E no dia que o Senhor levou meu pai, foi num domingo, porque ele tinha pedido para Deus, na nossa casa, na nossa frente. Eu quero que quando o Senhor recolhe a minha pessoa, que seja num domingo, funeral, para que vai bastante irmandade. O funeral foi muito bonito, tinha mais de 130 carros, tinha muita irmandade, mas a palavra não consolou meu coração. Eu ainda criança, com 15 anos, chorava muito. E fui congregar naquela noite, e num desespero muito grande, estava pro lado da janela, tinha a igreja, ficava pro lado de cá, e o Senhor tomou o seu servo pregando a palavra e disse: Filho, você está preocupado porque vocês são pobres, a tua mãe está grávida, agora o Senhor levou teu pai. Fique sabendo, eu sou teu pastor, nada te faltará. Serei o esposo da viúva e o pai dos órfãos. Eu agradeço a Deus que esta palavra tem se cumprido na nossa casa. Agradeço a Deus que agora no mês de agosto Deus fez um milagre na nossa casa. O meu irmão, um moço crente, um moço muito fiel a Deus desde criança, fez uma viagem com nós para o norte, para a Bahia, levar cesta básica. Um moço que Deus revela quando está dormindo, quando está andando. É um moço que tem o dom de Deus, prega a palavra, um moço que tem a promessa, tem os dons de Deus, não perde uma reunião da mocidade, não perde uma busca do dom, não perde um culto, toca o seu instrumento. Mais um dia de terça-feira tocou na congregação, na quarta-feira, 10 para 5 da manhã, ia indo trabalhar, encontrou com o inimigo no meio do caminho, todo encapuzado, deu 3 de tiro nele. Agora no mês de agosto fui avisado na minha casa, entrou num desespero no meu coração, eu fui ajoelhar, e com uma voz eu escuto uma pessoa falar comigo, eu escutei no meu ouvido: eu sou o teu pastor, nada te faltará, viverás e não morrerás. Eu agradeço a Deus que passei na minha mãe, peguei a minha mamãe, eu nunca vi a minha mãe tão desesperada, e naquele dia fomos para o hospital, e cheguei, um policial já me encontrou e disse: irmão, teu irmão nasceu de novo, porque levou 3 de tiro e está vivo, mas o desejo do meu coração era encontrar o meu irmão, porque nós não temos um pai, e ele era muito apegado no meu pai, e é muito apegado em mim também. É um irmão que nós nunca brigamos, nunca tivemos problema, um irmão que viaja muito comigo. Meu desejo era ver ele lá fora, eu de cabeça baixa, uma angústia tomou meu coração. Eu estava com meu irmão mais novo, eu quis começar a chorar porque eu não tenho um pai, porque se eu tivesse um pai naquela hora, eu encostaria a cabeça no seu ombro e choraria. Mas o Senhor falou comigo: ei filho, eu sou o teu pastor, eu prometi para você que eu serei o teu pai. Eu agradeço a Deus que quando entramos no hospital, meu irmão estava na maca, cheio de sangue. Glória é o nome do Senhor. E quando eu se aproximei dele, coloquei a mão no seu rosto, ele todo
sem cor, olhou para mim e disse para mim assim: oh meu irmão, eu estou vivo, dizendo que Deus é bom. Aleluia! Eu agradeço a Deus, irmãos, que na nossa casa o Salmo 6 se cumpriu, que na morte não há lembrança de Deus e na sepultura ninguém louva a Ele. Está o meu irmão na minha casa dizendo que Deus é bom. Ele pega o seu instrumento e louva o Senhor. E quarta-feira passada fizemos uma oração e o Senhor presenteou a nossa casa, batizando a minha irmã mais nova com a promessa, porque o Salmo se cumpriu. E que Deus a esta igreja hoje aproveita enquanto está com vida, enquanto está saindo voz da sua boca. Louva o Senhor, porque na sepultura ninguém louva Ele e na morte não há lembrança de Deus. Então aproveita logo teu Deus agora, porque se precisar hoje te encher, eu vou te encher, mas eu quero teu louvor enquanto tu está vivo, porque na sepultura ninguém louva o Senhor. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Eu também sinto de agradecer a Deus por Ele ter me chamado nesse caminho e ter guardado no meu coração até hoje a esperança de um dia eu ver a sua face como ela é. Foi difícil para chegar até hoje, muita luta, mas compensou, tá? Porque o Senhor fez muita obra na luta e fez muito milagre. E eu vi Deus fazer muita obra a respeito do dom. Mas eu queria contar uma obra que Deus fez há muitos anos atrás, porque a obra de Deus, ela não fica velha, ela sempre nova. A irmandade saber que o que Deus fez no passado, Ele faz no presente e vai fazer no futuro. Deus não muda. Vocês podem pegar as Escrituras. Quando Pedro recebeu a promessa, ele recebeu um dom tão maravilhoso que ele fez uma pregação que batizou quase 3.000 almas. Então era um dom muito maravilhoso. Depois, a sombra dele curava o enfermo. O enfermo passava na sombra dele e ficava curado. E Paulo, quando não podia ir para orar, ele mandava o lenço. Quem pegava no lenço de Paulo ficava curado. Mas agora, nos últimos dias, estão diminuindo Deus, mas Deus não diminuiu. O homem pode tentar querer diminuir, mas o Senhor é o mesmo. Então, para vocês terem uma ideia, há muitos anos atrás, na cidade de Duartina, no interior de São Paulo, tinha lá o saudoso irmão Marino, que era o ancião daquela igreja e região, e chegava a ficar até 60 dias fora de casa, atendendo a obra. Hoje deve ter uns 8 anciãos para fazer o que ele fazia sozinho. E um dia um vizinho dele ficou enfermo, e não tinha ninguém para chamar para orar. Ele foi até a casa do irmão Marino, bem devagarzinho, quando chegou. A esposa do irmão Marino disse: ele está no café trabalhando. Era homem da lavoura, carpidor de café. E o irmão subiu até a lavoura. Quando chegou, viu na sombra do pé de café a moringa de água, a garrafa de café. E o amassadinho, quando ele terminava de carpir a rua, ele sentava para descansar. Então aquele irmão enfermo pensou: aqui senta o homem de Deus, eu vou sentar aqui, Deus pode me libertar. E ele sentou, 5 minutos depois, estava liberto por completo. Aí ele foi lá onde estava o irmão Marinho, saudou o irmão Marinho e perguntou: o que o irmão veio fazer aqui? Vim pedir para não orar, mas não precisa mais, porque eu sentei aonde o irmão senta e Deus me libertou. E agora eu quero carpir para não ver que eu estou liberto. Foi pegar no cabo da enxada, o irmão Marinho puxou o cabo da enxada e disse: não precisa, eu creio que Deus se libertou. Não, mas eu quero carpir. Quando ele pegou no cabo da enxada do irmão, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Então é esse Deus, irmãos, que nós servemos. E até no cabo da enxada do irmão tinha virtude. Onde segurava o homem de Deus, as virtudes passavam.
Muitas obras bonitas a respeito dos dons. Eu vou contar aqui para a Irmandade, eu creio que a Irmandade, tem lugar que eu não conto. Mas eu fui trabalhar o ano de 2000 em Goiânia. Eu tenho uma facilidade muito grande para fazer amizade, tanto com a Irmandade, mocidade, ministério. Eu falo, para não gostar de mim, tem que ser muito ruim, porque eu não faço mal para ninguém, eu não se meto na região de ninguém, eu só vou procurar levar alegria. Então cheguei lá em Goiânia, fiz uma grande amizade com aquele povo, e numa terça-feira, o irmão Geraldo, que é o segundo ancião, irmão, você não atende uma busca dos dons para mim amanhã? Atendo. Sem avisar nada, marcamos na rua. E atendi na central, foi bonito, Deus abençoou. Mas quando eu estava lá na porta indo embora, eu vi que aqui no órgão de diversas irmãs, o ancião, o operador de jogos, e uma irmã falava e os outros choravam. Eu voltei para ver o que era. Cheguei e chorei com eles também. A irmã que tocou aquela noite, ela é uma mulher que não teve sorte. Ela casou, o marido não foi fiel, e ela sujeitou a morar com ele, por necessidade, mas ela passa muita prova com aquele homem. E naquela tarde ela falou para Deus, Senhor, hoje é dia de eu tocar, mas eu não tenho condições, Senhor. Manda os teus anjos tocar comigo. E veio para a igreja. Tocou os hinos, tudo normal. Mas quando chegou no hino da palavra, ela foi dar a introdução, não conseguiu. Ela viu em volta dela um grupo de anjos. E um dos anjos falou para ela, tira o pé da pedaleira e deixa por nossa conta, que nós somos um coral só. Ela tirou o pé da pedaleira e o órgão tocou o hino 157. E lá no Banco dos Mundos estava o cooperador de jovens da Central de Goiânia, que é músico. Um anjo foi lá, sentou do lado dele e falou, toca que eu canto. Ele tocava, o anjo cantava o hino 157. Quando eu voltei, a irmã estava contando, uma irmã que nunca testemunhou, ela contava, tremia, chorava, e quem ouvia chorava junto com ela. Eu cheguei e chorei, de alegria de saber que Deus me deu o privilégio de atender um culto que os anjos de Deus participou conosco. Isso Deus fez em Goiânia, porque Deus faz o impossível para nós saber que Ele é Deus na nossa vida. Quantas obras, irmãos, a respeito dos dons, o Senhor me deu a graça de atender, depois de uns 12 anos para cá, muita busca dos dons. Porque até uns anos do ministério nunca tinha atendido uma busca dos dons, porque eu vi os irmãos sair para o corredor, ponhava a mão na cabeça dos irmãos, eu achava aquilo assim um pouco estranho. Não era contra, mas eu nunca vou atender uma busca de dons. Mas um dia, estava em Santo Antônio da Platina, quando encontrei com o irmão Sebastião, ancião, que era da Central de Campinas, ele disse para mim, irmão, tem uma busca de dons para mim em Campinas? Eu falei, não, eu não sei atender busca de dons. Ele falou, então já está marcado, porque se você soubesse, eu não queria nem que você passasse por lá. Mas já que você não sabe, está marcado para o dia 7 de setembro de 91, se não me falha a memória. Foi aquela noite, irmãos, a primeira, Deus batizou mais de 200 almas com a promessa. Foi uma grande festa, então ficou no meu coração essa alegria de atender. Na nossa região, ontem, nós marcamos 7 buscas de dom, toda a região, que são 55 congregações. E nós gostamos de buscar os dons, porque está difícil demais para ser crente. E quanto mais dom nós buscar, mais fácil fica para nós vencer o nosso inimigo.